Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia. Toda terça-feira às 13 horas a gente tem esse encontro pela nossa bcctelevision.com.br. Acesse a nossa programação. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o mundo através da BCC Television. E o Esquina da Cultura de hoje tem uma pauta um pouco diferente, mas que é muito legal saber a história dessa moça, dessa mulher fortíssima que está hoje aqui com a gente. Eu tenho o prazer de receber Fabiana Toledo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Agradeço pelo convite. Estamos aqui para falar, primeiro, né, de uma mulher que passou por várias coisas muito delicadas na sua vida, né? Sim. Conta um pouco para a gente disso primeiro, para depois a gente falar o que a Fabiana faz, o que ela é. Mas primeiro vamos ver essa história de vida, que é uma história de uma mulher muito forte, né? Conta um pouquinho para a gente. Tudo bem para você de contar? Tudo bem, claro. Então vamos lá. Resumidamente, né, porque é uma longa história, Uhum. Eu cresci num bairro bem pequeno. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui criada em São Paulo, então sou paulista. Eu cresci num bairro muito pequeno, em Osasco, bem escondido, e lá as condições, né, não eram tão boas. Desde a minha infância eu passei por muita dificuldade financeira, enfim. Mas minha mãe criou a mim e meus irmãos sozinha, e sempre com muita dignidade, um exemplo assim incrível de força, de honestidade, de trabalho também. E eu cresci com esse exemplo, né? Então, desde novinha, desde os meus 14 anos, sempre procurei trabalhar. E com 15 anos eu conheci o meu esposo, hoje o meu esposo, e a gente começou a namorar. Eu tinha 15 anos, ele tinha 19, e casei com 17 anos, tudo certinho, oficializei. E comecei a tentar engravidar, né? Recém-casada, a gente tinha essa vontade. E aí, engravidei com 19 anos, tive a minha primeira filhinha, Nicole. E no meu parto, eu sonhava em ter um parto normal, como toda mãe, né, de primeira viagem, que é viver tudo aquilo. De alguma forma, não foi possível, porque a minha diretora, na empresa que eu trabalhava, se prontificou a pagar o meu parto. Ela falou que eu não precisava, eu sentir a dor, sendo que existia a possibilidade de ter uma cesárea. Eu falei, então tá bom, né? E até então, tudo certo. Tive a minha filha, meu parto foi perfeito, tudo lindo, muito emocionante, foi um sonho realizado de verdade, meu e do meu esposo também. E depois que eu tive a minha filha, eu comecei a empreender, justamente para poder ficar perto dela, porque eu sonhava em amamentá-la, em presenciar esse primeiro ano. E durante a minha amamentação e a minha licença maternidade, eu comprei uma câmera fotográfica. Para quê? Para fotografar a minha filha, que era o meu sonho. E essas fotos começaram a viralizar na internet e as pessoas começaram a me pedir orçamento. Tá. E aí, resumidamente, comecei a fotografar, fotografei muito aquele ensaio em que o bebê esmaga o bolo com um aninho. E, paralelo a isso, eu comecei a fazer sobrancelhas também, para poder... Enfim, não foi a intenção complementar a renda, porque a fotografia já estava suprindo. Ok. Mas era algo que eu gostava, que eu aprendi a fazer também sozinha na internet. E começou a ter uma grande procura. E aí, num lindo dia, eu fui fazer academia. Minha filha tinha 3 aninhos e eu tive um AVC na academia, do nada, sem explicação. E aí fui parar na UTI, lá na UTI que eu fui descobrir o que eu tinha, que era uma malformação arteriovenosa no cérebro, uma condição congênita que sempre tive, mas não sabia. E devido ao esforço físico que eu fiz excessivo, ela veio a se romper, uma veinha dessa malformação, que são as veias e artérias do cérebro que formam um emaranhado e roubam fluxo sanguíneo. E aí, eu me deparei com aquela situação, eu na UTI, tive um AVC e eu tive que ali escolher se eu focaria na fotografia quando eu voltasse, quando eu saísse daquela situação, ou nas sobrancelhas, porque as duas coisas estavam crescendo juntas e além de tudo eu ainda era mãe e eu já não estava mais conseguindo
suportar. Lá na UTI eu tive essa reflexão, né? Eu parei a minha correria, que era uma loucura a minha vida. Imagino. E aí eu tive essa chance de refletir o que estava acontecendo, eu estava trabalhando muito. E naquele momento eu percebi a valorização das minhas clientes que estavam preocupadas comigo, dizendo que estavam me aguardando. Enquanto as da fotografia não, estavam me cobrando, eu na UTI, elas, quero minha foto. Ali eu decidi, eu falei, eu vou focar somente na sobrancelha agora com todas as minhas forças. E não só por isso, mas também pela chance de estar presente com a minha filha. Essa profissão, ela me permite estar junto. Eu sempre sonhei em amamentar e ela me permitiu amamentar minha filha até 3 anos. Até essa fase do hospital foi onde eu parei de amamentar. E aí, graças a Deus, eu fiquei bem. Era para fazer uma cirurgia, essa cirurgia seria extremamente arriscada. O risco que eu corria era de perder a memória. Ok. E eu comecei a me preparar para isso, comecei a gravar vídeos, contando a minha história para mim mesma, para que eu tivesse um backup, né? Para quando eu voltasse consciente de quem eu sou, da minha história, e não voltasse assim, aleatória. E quando faltava 18 dias para minha cirurgia, com o Dr. Feres, que é um excelente neurocirurgião, reconhecido mundialmente, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho, do Lorenzo. Eu engravidei de verdade, assim, de uma forma inesperada, não estava planejando, foi inesperadamente mesmo. E por isso a minha cirurgia foi cancelada, faltava 18 dias para que ela acontecesse. E, enfim, curti minha gravidez, foi tudo perfeito. Descobri que se eu tivesse tido parto normal no parto da minha filha, onde a minha diretora do nada quis pagar meu parto, eu teria morrido no parto, isso meu médico falou. Olha, nada acontece de graça, né? Nada Sempre por tem acaso. um motivo, né? Ali eu entendi, porque na UTI o médico falou assim, geralmente quem tem essa doença costuma morrer, costuma descobrir, morrer não, né? Costuma descobrir ou na academia, como foi o caso dela, ou no parto normal. Só que quando é no parto normal, a maioria das vezes não dá tempo de socorrer, né? Por conta do esforço. Enfim, e aí eu foquei nas sobrancelhas, ainda depois grávida do Lorenzo. A mulher grávida, ela tem uma força, não sei explicar, parece que cada Triplica, gravidez né? é uma leoa que sai de dentro da gente assim. E eu foquei, eu falei assim, agora que eu tô grávida do Lorenzo, do meu filho, eu não vou mais, quando ele nascer, eu já não quero estar mais na mesma situação que eu estava, morar no lugar que eu morava, eu quero ir para um outro lugar, quero que meu negócio cresça, eu vou focar mais ainda, eu vou virar micropigmentadora, porque eu era designer há 4 anos já. Ah, tem diferença disso? Tem diferença. Porque, pessoal, a Fabiana Toledo hoje é uma sumidade em sobrancelhas. Ela já está entrando nesse assunto. Então, tem diferença de design de sobrancelhas para Micropigmentadora, sim. Porque a designer, ela faz todo o visagismo ali para deixar a sobrancelha que você já tem harmônica com o seu rosto, enfim. A micropigmentadora, ela consegue proporcionar volume na sua sobrancelha, alterar o arqueamento. É como se fosse uma tatuagem semi-permanente. E aí ela faz fios, no caso eu, né? Faço fio, sombreado, para poder devolver esse volume ou modificar o olhar. É incrível, melhora muito a autoestima, é um detalhe básico, mas que modifica muito a... Você entrou num assunto que é muito legal, né? Por exemplo, a gente vê muito, né, nos filmes antigos. Por exemplo, Cleópatra, que a gente vê aquele filme antigo com Sofia Loren, se não me engano. Então, as sobrancelhas, inclusive o Egito, as mulheres do Egito têm muito essa coisa com sobrancelha, a micropigmentação no Egito é incrível. A micropigmentação brasileira no Egito é muito valorizada. É mesmo? Tem muitas micropigmentadoras daqui do Brasil que vão para o Egito ministrar cursos e atender. E faturam muito, viu? Olha, então quer dizer que essa coisa da sobrancelha para a mulher é uma coisa extremamente importante. Sim, né? agora mais do que nunca, tá? Assim, no ápice de procura, né? Justamente. Olha só que bacana isso, né? A gente vê que... Então, estou falando dos filmes porque eu via nessas mulheres, nesses filmes, principalmente os épicos, né? Sim. Que essas mulheres daquele tempo, elas tinham mesmo essa preocupação. Você via que a sobrancelha era uma coisa maravilhosa, né? Sim. Então, essa micropigmentação, ela é atual ou ela já está aí faz tempo? Na verdade, já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos que já surgiu, né? Tem bastante tempo, enfim. Mas agora, mais do que nunca, as técnicas se atualizaram, elas estão mais realistas, mais naturais também. Além de sobrancelhas, hoje em dia, a febre do momento agora, mais ainda do que sobrancelhas, é a micropigmentação labial, que é onde eu estou focando ultimamente, justamente porque é a técnica que
as minhas alunas conseguem ter acesso à profissão de uma forma mais rápida, porque elas não precisam ser designers. Veja bem, eu fui designer por 4 anos para me preparar para ser micropigmentadora de sobrancelhas. Ok. Na micropigmentação labial, qualquer pessoa que hoje decida, vou me tornar micropigmentadora, consegue aprender. Então, ela não precisa passar por essa preparação como designer, essa experiência, esse feeling. Ela já pode entrar na micropigmentação labial direto e já faturar muito bem. Porque é uma profissão muito bem paga, né? Muito reconhecida. É mesmo? Então quer dizer que dá para tirar uma grana boa com isso, né? Mas vem cá, e aí você usa algum tipo de ferramenta para fazer essa micropigmentação? É laser? Como é que é feito isso? Então, existem 2 ferramentas que eu utilizo hoje para sobrancelhas, que é o Tebori, que é como se fosse... eu não sei se você lembra de uma lapiseira que tinha antigamente, que dava para encaixar o grafite pela entrada, e aí você apertava uma rosca. É tipo isso, só que ao invés de colocar o grafite, a gente coloca uma lâmina que é formada por várias agulhinhas. Tá. Por que por agulhas? Porque quando ela desliza pela pele, ela não corta o pelo, ela não é afiada a fim de cortar os pelos, mas sim de perfurar a pele. Então, conforme ela corta a pele, ela deixa a tinta lá dentro e quando a pele cicatriza, fica aquela semi-tatuagem, digamos, né? Ah, tá. Que dura ali por volta de 8 meses a 1 ano e meio. Isso no caso das sobrancelhas fio a fio, com o Tebori, que é essa ferramenta manual. Já a micropigmentação com o dermógrafo, que hoje é a ferramenta que eu mais utilizo, é como se fosse uma máquina de tatuagem, só que ela é mais leve, menorzinha, ela parece uma caneta. E com movimentos específicos, que eu ensino tudo para as minhas alunas, a gente consegue fazer o efeito de sombreado bem suave. Também dá para fazer fios, mas a minha especialidade é o sombreado mesmo. E com essa mesma técnica de sombreado com o dermógrafo, eu faço também a micropigmentação labial. E é incrível. E essa tinta que vai nessas ferramentas, ela é uma tinta natural ou ela é química? Tem muita química nisso? Na verdade, é uma tinta específica para micropigmentação. É hipoalergênica, tem Anvisa, tem toda... Hoje em dia é um mercado também gigantesco, né, de dermocosméticos e pigmentos da micropigmentação. São todos materiais muito bem regulamentados, porque se trata de um procedimento invasivo, né, digamos. Então, tem marcas excelentes hoje no mercado que proporcionam para a gente esse resultado maravilhoso, pigmento, né, anestésicos, enfim. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem alergia de um monte de coisa, né? Tem gente que é alérgico até ao vento, né? Sim. Você faz um teste ou não há problema nenhum em se fazer esse tipo de procedimento? Na verdade, podemos sim fazer o teste, né? Se a cliente se queixa que ela é extremamente alérgica, tem sim como fazer o teste. Mas em todo esse tempo de profissão, em 9 anos como designer, e também há mais de 5 anos, quase 6 anos como micropigmentadora, eu nunca vi ninguém ter alergia aos pigmentos. Pode acontecer de ter alergia à rena, que é aquela tinturinha que passa na sobrancelha, que dura 5 dias mais ou menos. A rena sim. Aos anestésicos também usados na micropigmentação, pode ser que a pessoa tenha alguma intolerância, né? Cardiopatas não podem usar... Enfim, mas ao pigmento em si, nunca tive nenhum tipo de problema. Ah, tá. E para fazer o procedimento, existe uma anestesia para isso? Sim, a gente utiliza anestésicos tópicos. Ela é local? Com tópicos? Tópicos, que são o que a gente tem o respaldo para utilizar. É muito tranquilo, é bem suportável. Tem cliente que dorme fazendo o procedimento, dorme sem sobrancelha, acorda linda com sobrancelha. E assim, tanto a sobrancelha quanto a micropigmentação labial, ela tem uma duração? A pessoa precisa voltar a fazer? Sim, sim, sim. Como é uma tatuagem semi-permanente, a micropigmentação ela tem a proposta de durar ali em média de 8 meses a 1 ano e meio, no caso das sobrancelhas. Na micropigmentação, com a técnica que eu aplico, que eu utilizo e ensino também, a durabilidade é maior, dura ali em média de 2 a 3 anos, por conta da camada de pele, que nos lábios a gente tem a permissão de ultrapassar um pouquinho. Então, é excelente. Em cerca de 2 anos e meio, 3 anos, a cliente retorna para fazer novamente, porque elas não querem ficar sem mais. É assim. Ah, entendi. Eu vou chamar um comercial rapidinho, a gente volta com a Fabiana Toledo daqui a pouco. Você fica aí, não foge não.
Estamos de volta com o Esquina da Cultura, hoje com Fabiana Toledo, falando sobre, ela que é empreendedora, sobrancelhas, gente, que tem a ver, eu comentei no primeiro bloco com você, né, Fabiana? Sim. Sobre as sobrancelhas dos filmes épicos, né, Cleópatra e tal. Falamos das mulheres do Egito, quanto elas tinham essa preocupação também. Mas antes de eu voltar com você, eu quero chamar o nosso quadro Espiritualidade em Foco, com a nossa sacerdotisa Milene Sintra, dando a dica de hoje para vocês sobre a espiritualidade, que é um dos pilares do ser humano que a gente tem que cuidar bastante. Vamos então ficar com a dica de hoje. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e no Espiritualidade em Foco de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre superação. Olha que história linda, ela venceu tudo isso, ela se superou e ela foi para o caminho da vaidade, da estética, não é mesmo? Olha que interessante, é muito importante cuidar da aparência para que você tenha autoestima. Isso faz toda a diferença. Lembrem-se que o templo do nosso espírito é o nosso corpo. Esse corpo precisa estar cuidado, precisa ter valor. É extremamente importante. As pessoas dizem assim, vaidade não tem nada a ver com espiritualidade. Gente, tudo tem a ver com aquilo que te valoriza, aquilo que te faz sentir melhor. É extremamente importante que você goste do corpo que você habita. Cuide deste corpo, tenha uma alimentação saudável, valorize tudo que for possível. Isso é espiritualidade também. Aquilo que te faz bem para o teu espírito, faz bem para a tua alma e com certeza vai fazer bem para a tua vida nessa caminhada. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. Tá aí a dica da Milene Sintra, nossa sacerdotisa, que eu adoro, que eu amo tanto as dicas dela e você também eu sei que gosta, né? Então, sabemos que no Esquina da Cultura, Milene Sintra está presente também. E, Fabiana, vamos voltar a essa história da sobrancelha, da micropigmentação, né? Inclusive da labial que você está falando. Aí, quando a mulher faz essa micropigmentação dos lábios, não precisa mais de maquiagem? Batom, por exemplo? Ela pode aplicar, não é proibido, né? Mas no dia a dia, quando ela quiser ficar tranquila, geralmente as pessoas procuram, por quê? Porque acha que a boca é muito pálida, ela quer um ar de saúde, né? Quer parecer mais saudável. Os lábios têm essa coisa de vida, né? Isso, exatamente. Então, no dia a dia, a praticidade é essa. Você não precisa estar o tempo inteiro ali passando batom. Nessa época que o pessoal tinha que usar máscara mesmo, foi a febre, porque não dava para passar batom de máscara, e as mulheres também não queriam ficar com a boca sem batom. Então, a micropigmentação veio com tudo, no caso dos lábios aí nesse período, né? Então, o maior benefício é justamente esse, se livrar ali dessa rotina de ficar se maquiando todo dia quando acorda. Assim como a sobrancelha também, né? Sim, hoje em dia não só as sobrancelhas quanto os lábios, existe também a micropigmentação do delineado, esse que eu tô aqui, tem pessoas que fazem. Eu não faço, né, porque eu tô bem focada ali em sobrancelhas e lábios, mas existe também micropigmentação paramédica, que faz a reconstrução da areola, para quem perdeu a mama. Vitiligo também, tem como corrigir com a micropigmentação. São muitas possibilidades que ela nos proporciona. É uma técnica que vem ganhando o mundo justamente por essa possibilidade não só estética, como também paramédica, que é incrível. Entendi. A pergunta de milhões. Homens também fazem? Sim, mais do que nunca. Que maravilha! A pergunta de milhões respondendo. Garotos, podem entrar nessa, que também é sensacional. De uma né? forma mais natural, a procura deles é mais por trazer esse ar de jovialidade, de saúde mesmo, quando se trata dos lábios, que é a maior procura. Sobrancelhas também tem quem procure por falhas onde teve cicatrizes. Enfim, tem muita procura. No caso também de quem passou pela quimioterapia e perdeu os pelinhos. Inclusive, eu tenho um projeto que eu atendo gratuitamente mulheres que passaram por esse processo. E não só de quimio, mas também de alopécia, que por condições, né, congênitas não tem os pelinhos da sobrancelha.
Então, Ok. eu, Fabiana, atendo gratuitamente esse público para poder proporcionar essa autoestima. Que Maravilha isso, ainda você tem essa parte de ajuda ao próximo, né? Sim. Mulheres que passaram por isso e que perderam os pelos, né? Que maravilha isso, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. viu? Olhar por esse lado também, né? Para o seu próximo também é o que a gente mais precisa fazer, né? A minha mãe passou pelo processo de câncer, né, no endométrio, e eu fiz a micropigmentação nas sobrancelhas dela para treinar. Foi a minha primeira experiência num rosto. Usou a mãe como cobaia. E, mãe Uma sendo cobaia mãe. boa, com certeza. E Olha aí? que coisa linda, porque eu fiz, ela ofereceu o rosto dela de uma forma arriscada, né? Porque eu nem curso eu tinha, eu estava estudando sozinha pela internet. Ok. Fiz a micropigmentação dela e pouco tempo depois ela descobriu câncer. E o que sustentou a autoestima dela no período da quimioterapia foi a micro. Quando eu olho para isso, foi aí que meu coração ardeu. Eu falei assim, eu preciso proporcionar isso para todas que estão passando por isso, sabe? E por conta disso, eu criei esse projeto. Já tem 4 anos que eu atendo mulheres nessas condições. Como é o nome do projeto? Vencendo câncer com sobrancelhas lindas. Oh, olha que maravilha isso. E como que as pessoas te acham nas redes sociais? Mas antes disso, você tem um estúdio também. Sim, tem E você ministra aulas, você faz esse serviço, você ensina também, você tem profissionais que você ensinou trabalhando com você? Sim, eu tenho em mim, né, eu, meu esposo, nossa empresa, nós temos muito essa questão do propósito, né, então não basta apenas eu ter descoberto uma profissão que me transformou numa empresária, me proporcionou a qualidade de estar perto dos meus filhos, ver o crescimento deles, a possibilidade também de ajudar minha família, de estar perto das pessoas que eu amo. Então, não bastasse isso, eu quis também transbordar, ensinar outras pessoas a viverem isso. Hoje o meu público, a maioria são mães que também estão na mesma situação em que eu estava alguns anos atrás e encontraram através de mim na micropigmentação uma fonte de renda maravilhosa que proporciona ganhos assim excelentes nos primeiros meses já, se a pessoa aprender realmente uma técnica bem aplicada. Então, não só presencialmente, nós formamos ali muitas alunas por mês, mais de 50 alunas passam na nossa academy todo mês, mas também hoje no online eu tenho a minha plataforma onde eu ensino todas as técnicas que eu aplico, desde quando começar até as técnicas mais avançadas, para quem entrar por um custo mais em conta, né, conseguir desenvolver e aprender a profissão e também viver tudo isso que eu tenho vivido. Isso para mim é o meu propósito, é poder transbordar e proporcionar a essas mulheres e homens também, tem alunos homens, Olha essa profissão maravilhosa. Que bacana isso. E já que você falou do seu tempo atrás, de tudo isso que você viveu, esse AVC, você ainda teve mais um filho, né? Sim. A sua história não acabou ali no segundo filho, não. O que aconteceu Não. depois? Então, quando eu tive o meu segundo filho, Lorenzo, eu aguardei o período de amamentação, sempre tive isso como um princípio, né? Amamentar por 2 anos ali, que é o ideal. E a minha cirurgia estava meio que pausada, né? O plano da Você cirurgia. não tinha feito ainda? Não, porque quando faltava 18 dias eu engravidei dele, do Lorenzo. Tive a minha gestação, foi perfeita, tudo acompanhadinha com o médico. E quando ele nasceu, meu médico falou assim, amamenta, depois que você amamentar, que ele sair do peito, a gente vai operar. E eu Essa falei, cirurgia precisava ser feita? precisa. Inclusive. Precisa, você ainda não fez. Eu ia perguntar Não. isso. Essa cirurgia não aconteceu. Ainda não. Justamente porque quando ele ia completar 2 anos, quando ele tinha 1 ano e 9 meses, eu fui inventar umas férias aí, esqueci de tabelinha, de período fértil e Ficou engravidei grávida de de novo. Engravidei de novo, da Heloísa, minha bebezinha, e tive ela. E depois que eu a tive, a minha vida, realmente, na gestação dela, foi aí que deslanchou essa questão de cursos, de... como que eu posso explicar? De propósito mesmo, né? Eu deixei de ser uma empresária para me tornar uma empresária. Meu marido veio comigo também, estruturou a empresa de uma forma, assim, incrível. E a gente tem crescido muito. Então, depois que eu amamentei ela também, a gente não tocou mais no assunto, até porque eu tenho uma doença que, geralmente, quem tem, vive tendo... A maioria, né, tem dores de cabeça intensas, crises de convulsão, crises de ausência. Eu não tenho nada, eu não tenho nem dor de cabeça. Eu fiz esses exames novamente para ver se estava tudo bem, estava lá a malformação, a MAV, né? Mas eu não tenho nenhum sintoma. Eu me considero uma pessoa curada,
Não por não estar mais lá, porque eu vi no exame que está lá, mas porque eu não tenho nenhum sintoma. E o que os médicos falam disso? Porque geralmente quem tem a MAV tem sintomas, você não tem. Nada. E eles falam o quê? Mesmo assim, é necessário fazer essa cirurgia? Então, o Dr. Feres, que é o especialista no meu caso, né, e tem me acompanhado, ele me orientou a não fazer muito esforço, até porque eu tenho essa doença, né, desde criança. Então, assim, quem tem essa doença, às vezes convive a vida inteira com ela sem saber que existe. Eu só fui descobrir que eu tinha por conta do esforço excessivo. Mas, assim, como eu não tenho nenhum sintoma, é como se fosse uma doença adormecida ali. Ela está ali. O risco que eu corro é o quê? Se eu fizer muito esforço, enfim... Você faz exercício físico, faz academia? Eu faço, mas eu pego leve, bem levinho, assim, só por questão de saúde mental mesmo, porque o exercício físico proporciona esse bem-estar, né? Então eu sinto muita falta. Faço, mas de uma forma bem consciente, bem leve, não sinto nem dor de cabeça, nada, eu não tenho nenhum sintoma. Então, desde então, a gente não tocou mais no assunto, até porque eu estou muito bem e hoje em dia, não só a minha empresa, mas também minhas alunas, eu me sinto muito responsável por elas. Então, se não tem nada para mexer, se tá tudo bem, por que eu vou mexer com o que tá Vamos quieto, deixar né? assim, por enquanto. Eu tô assim, em pausa, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Maravilha, Fabiana. Uma história de vida muito bacana, né? De superações que você teve aí, continua tendo, né? E saber que você está aí, linda, maravilhosa, e trabalhando, e quem sabe você nem faça mesmo essa cirurgia, né? Sim. Porque existe a parte da espiritualidade, como a nossa que eu acredito sacerdotisa muito. nos dá a dica, Sim. também tem tudo a ver, né? De repente você é uma merecedora de tudo que você está conquistando. Parabéns pelo seu trabalho, Muito viu? obrigada. E voltando no assunto da micropigmentação, também na terceira idade, eu acho que você também tem bastante gente que procura, né? Porque os lábios costumam ficar mais pálidos, brancos, né? As senhorinhas também estão no seu pé? Total. É um público maravilhoso, porque elas vêm muito decididas, elas sabem o que querem. E geralmente quando nos procuram, elas já chegam falando, eu quero um batom dessa cor, quero a boca dessa cor, para rejuvenescer, para definir meu contorno, elas vêm muito decididas. E sobrancelhas também, com o passar do tempo, né, também por conta de épocas que era moda tirar muito. Sim. Muitas das minhas clientes, né, da terceira idade vêm com bastante falhas. E as técnicas que eu utilizo hoje proporcionam essa naturalidade, não fica aquela coisa parecendo um carvão, que nem era antigamente as técnicas de micro. É porque bem muitas natural. mulheres também, antes da técnica, só passavam mesmo, né? Aqueles lápis, aquelas coisas que ficavam muito agressivos, Na né? micropigmentação também, as técnicas mais antigas eram muito escuras e com o passar do tempo começavam a ficar azuladas, esverdeadas. Muitas senhorinhas que nos procuram para fazer a despigmentação, que a gente também faz no estúdio, que é a remoção do pigmento, a laser, que é a única forma de remover, né, a mais eficaz, na verdade, para que possa ser feito um procedimento mais natural. Então a gente recebe muitas senhorinhas mesmo com sobrancelhas acinzentadas, azuladas, para remover. Aí vocês removem com laser? Com laser, depois de umas 2, 3 sessões. E aí sim a pele fica íntegra novamente, sem nenhum pigmento, e a gente consegue fazer uma técnica bem naturalzinha, bem realista. Sensacional. Isso tudo está no seu Instagram, Fabiana Toledo, sim. PMU, é isso? PMU. Lá no meu Instagram, eu foco muito nessa questão do ensino. Okay. Eu ensino muito, compartilho muito do meu dia a dia, dos meus filhos. Já no Instagram, Fabiana Toledo Academy, é onde eu compartilho bastante sobre os cursos também para quem quer aprender, aplicar as técnicas e se desenvolver como micropigmentadora. Então, lá está bastante focado nessa questão dos cursos presenciais. Olha que bacana. Então, procurem aí a Fabiana Toledo e lá deve ter fotos das milhões de bocas, né? Sim, de todas as muitas, cores. cicatrizadas. A boca, quando a gente faz, ela fica parecendo que você passou um batonzão vermelho assim no dia, né? Esse efeito dura ali umas 6 horas, isso que eu ia perguntar, quanto tempo fica esse... Por que é importante falar isso? Porque às vezes lá no Instagram a gente tem muitas fotos do procedimento imediato. E tem pessoas que quando veem, elas identificam que a boca fica bem vermelha e inchada permanentemente. E não, esse é um resultado imediato. Com o passar de algumas horas, inclusive... Já começa a voltar ao normal. Sim, a micro não tem esse respaldo de aumentar os lábios. O intuito é colorir e definir. Então, ela vai colorir e definir a cor que fica no dia do procedimento. Sempre fica bem vermelhinho, bem intenso, bem rosinha.
Quando a pele passa por todo o processo de cicatrização, aí o que vai permanecer é um resultado bem natural, bem translúcido. A não ser que a cliente queira um efeito mais intenso, a gente trabalha na técnica para que isso permaneça cicatrizado. Entenderam? Professora, tá aqui. Então, porque eu tinha essa dúvida, eu achava que tinha a ver com o aumento dos lábios, o preenchimento, não tem nada a ver, né? Não, inclusive quando elas têm esse desejo, eu oriento a procurar um profissional que faça o preenchimento labial, que também é febre no momento, né? Aham. E as duas coisas, inclusive eu formo dentistas, biomédicos, que vêm me procurar para aprender a técnica, porque as clientes deles querem aumentar os lábios, mas quando aumentam aí falam, tá, mas cadê a definição, a cor? Isso daí o preenchimento não proporciona. Então, uma técnica combinada à outra vai proporcionar lábios, né, um volume maior, né, no caso do desejo que algumas têm, e também com a coloração e a definição que elas procuram. Maravilha! A gente está aqui no final do Esquina da Cultura com a Fabiana Toledo, que nos deu uma aula sobre micropigmentação e essa coisa dessa cultura feminina da preocupação com as sobrancelhas. Total. E com os lábios, né? E principalmente na terceira idade, as mulheres estão aí rejuvenescendo cada dia mais, né, Exatamente. Fabiana? Rejuvenesce muito. É a maior procura e o maior objetivo da maioria, né, que procura. Maravilha. E uma última pergunta. Você disse que tem anestesia, então não dói. Você falou que tem gente que até dorme no procedimento. Sim, no caso da micropigmentação das sobrancelhas é praticamente indolor. Muitas clientes dormem. No caso dos lábios, tem sim um leve incômodo, mas é completamente suportável. O procedimento dura aí, em média, 1 horinha por aí. Então, nunca tive problemas da cliente não suportar. É muito tranquilo mesmo. Muito menos dolorido que uma tatuagem, digamos. E o seu estúdio em Osasco está lá o endereço, tudo nas redes sociais, tudo legal? Sim, tudo... inclusive... É no centro de Osasco, né? Eu fui nomeada e reconhecida como a melhor micropigmentadora de Osasco, da minha cidade. Olha. Que eu amo tanto. Então, graças Parabéns. a Deus, lá eu sou bem procurada por conta desse título que eu fui indicada pela pesquisa da Embrap. Parabéns. Gratidão. Uma mulher com uma história delicada de vida, né? Com um problema aí de saúde, mas que também não está acontecendo nada e não vai acontecer. E que supera isso tudo e se torna essa profissional, essa empreendedora que você é. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, gratidão. Muita vida longa, felicidades no seu trabalho, que você possa proporcionar a essas mulheres todas essa autoestima que é tão importante para o ser humano. Né? A autoestima é uma coisa nossa, que é necessária para nós. E você mexe com isso e está de parabéns. E volte para o Esquina na hora que você tiver novidades também para contar para a gente, tá bom? Com certeza. Conto com você também. Pode me chamar quando precisar. Eu vou lá fazer esses procedimentos, ficar aí, rejuvenescer mais 10 anos. Eu costumo dizer que a micropigmentação é o meu disfarce, porque na verdade eu sou uma agente de transformação, que proporciona transformação não só na profissão de muitas mulheres, mas também na autoestima, na autoconfiança, Claro. no empoderamento, que é hoje a base, né, do sucesso da maioria. Maravilha. E que bom que os homens também estão aderindo a isso, né? Que eu acho Isso sensacional também os homens se cuidarem da sua autoestima. Fabiana Toledo, foi um prazerzão ter você aqui no Esquina da Cultura. Prazer Muito é todo obrigada meu. por ter aceito o nosso convite, viu? Muito obrigada, eu que agradeço e conte sempre comigo. Tá bom, vamos lá. Contamos com você, sim. E você aí procure a Fabiana aí nas redes sociais, que deseja se tornar uma pessoa mais jovem, mais legal, mais bonita, ter uma estética melhor, né? Uma autoestima que ajuda, né, a nossa autoestima. E eu aproveito e me despeço de você que esteve conosco novamente aqui na bcctelevisão.com.br, no Esquina da Cultura, nesta esquina onde tudo acontece. Estaciona aqui, para aqui, toda terça-feira às 13 horas. Uma boa semana a todos. Até terça. Beijo no coração. Fui.